Olá, eu sou Jennifer Cardoso de Souza, sou aluna do bacharelado em Química pela Universidade Federal do ABC e vou agora apresentar o trabalho que foi desenvolvido para a conclusão de curso. O trabalho tem por título o pré-tratamento das fibras de bagaço de cana-de-açúcar visando a aplicação em compósitos poliméricos e foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Márcia Spinacé e mestre Bruno Henrique dos Santos. Os compósitos poliméricos reforçados com fibras sintéticas, como por exemplo as fibras de carbono ou as fibras de vidro, são conhecidos desde a década de 90. Este tipo de compósito apresenta baixo custo se comparado a materiais metálicos convencionais e possuem ampla utilização, como no desenvolvimento de embalagens, eletrônicos e na indústria automotiva. No entanto, a utilização das fibras sintéticas apresenta algumas limitações do ponto de vista ambiental, tais como baixa reciclabilidade, baixa biodegradabilidade e baixa reutilização deste tipo de material. Neste contexto, a utilização de fibras naturais, como por exemplo as fibras de bambu ou fibras de arroz, vem ganhando espaço no desenvolvimento de compósitos poliméricos, uma vez que tratam-se de materiais renováveis, obtidos de fontes vegetais, animais ou de recursos minerais. As fibras naturais obtidas de fontes vegetais são amplamente utilizadas em diversos ramos da engenharia, como no desenvolvimento de embalagens, na indústria de construção civil, na mecânica, indústria automotiva e até mesmo na parte aeroespacial. Desta forma, uma utilização interessante destas fibras naturais, como reforço em compósitos poliméricos, é a utilização de fibras lignocelulósicas, uma vez que tratam-se de fibras resistentes, leves, abundantes, não abrasivas e de baixo custo. Falando agora um pouco sobre a composição das fibras lignocelulósicas, temos que elas são caracterizadas por apresentarem estrutura celular e composição química complexas. Elas são formadas por microfibrilas rígidas de celulose incorporadas em matriz de lignina e hemicelulose. Falando agora um pouco sobre a estrutura química da celulose, que por sua vez é representada aqui neste quadro em amarelo, temos que ela caracteriza a fase semicristalina da fibra, de forma que as propriedades mecânicas das fibras lignocelulósicas são atribuídas à presença de celulose. A estabilidade das fibras lignocelulósicas é garantida pela formação de ligações inter- e intramoleculares de hidrogênio entre as cadeias de celulose. A estrutura química da hemicelulose é representada neste quadro em azul. Ela é composta por múltiplas moléculas complexas e amorfas. As hemiceluloses ligam-se às fibrilas de celulose por ligações de hidrogênio, conferindo assim a estrutura das fibras lignocelulósicas. Por fim, aqui neste quadro em vermelho é apresentada a estrutura química da lignina, que é uma macromolécula aromática amorfa. A lignina ela é responsável por conferir suporte mecânico às fibras lignocelulósicas. Nesta tabela são apresentadas as principais fontes de obtenção das fibras lignocelulósicas, bem como os teores dos componentes majoritários dessas fibras, de forma que estas composições de celulose, hemicelulose e lignina variam de acordo com a fonte de extração das fibras lignocelulósicas. Aqui no Brasil, para o desenvolvimento de compostos poliméricos, se destacam as fibras de bambu, bagaço de cana-de-açúcar, do arroz e palha de trigo. As fibras de bagaço de cana têm grande interesse devido ao seu grande volume produzido, bem como do volume de resíduo que é descartado. Agora, falando um pouco mais sobre o bagaço de cana-de-açúcar, nós temos inicialmente que o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, segundo o Conab. A cada 1 tonelada de cana-de-açúcar que é produzida, é gerado 0,3 toneladas de bagaço de cana-de-açúcar. E, por consequência, ao alto volume produzido deste resíduo fibroso, quando ele é descartado de forma inadequada, ele torna-se um poluente ambiental, estando relacionado a alguns impactos, como poluição de águas, formação de poeira, odores desagradáveis e podendo ocorrer também a ignição espontânea.
Desta forma, há algumas pesquisas sobre a aplicação destes resíduos fibrosos, destacando-se a utilização dos bagaços de cana para a produção de energia elétrica, como fertilizante nas plantações de cana e como reforço em compostos poliméricos, que é o interesse deste trabalho. Se a gente retornar àquela tabela sobre as principais fontes de fibras lignocelulósicas e a gente observar o teor de celulose das fibras de bagaço de cana-de-açúcar, a gente observa que ele é baixo em relação a outras fibras lignocelulósicas. Este fator pode ser um limitante para sua utilização como reforço em compostos poliméricos, uma vez que um bom desempenho mecânico está diretamente associado a altos teores de celulose. Desta forma, uma alternativa interessante seria a aplicação de pré-tratamento nestas fibras, visando a remoção de componentes da fase amorfa, isto é, de lignina e hemicelulose, aumentando assim o teor de celulose da fibra. Falando agora um pouco mais a fundo sobre os pré-tratamentos das fibras lignocelulósicas, nesta figura à esquerda é representado esquematicamente o processo de pré-tratamento. Inicialmente é apresentado a representação de uma fibra lignocelulósica, de maneira que em verde é apresentado a estrutura da celulose, em azul hemicelulose e em laranja a lignina. Quando esta fibra é submetida ao processo de pré-tratamento, ocorre inicialmente a quebra e remoção de lignina, seguida de degradação das hemiceluloses, resultando assim em um maior teor de celulose presente na fibra. Estes processos garantem algumas propriedades que são bastante interessantes para a fibra, como, por exemplo, a maior adesão entre a fibra e a matriz, aumento das propriedades mecânicas e ou térmicas devido ao aumento do teor de celulose, né, a maior exposição da superfície interna, garantindo assim maior acessibilidade à celulose e exposição de grupos reativos na superfície da mesma, e aumento também da cristalinidade da fibra pela remoção de componentes da fase amorfa, né, de lignina e hemicelulose. A literatura aponta alguns tipos de pré-tratamento. Temos os pré-tratamentos físicos, que são responsáveis por aumentar a área superficial devido à redução do tamanho das fibras, permitindo assim uma maior adesão entre a fibra e a matriz. Os pré-tratamentos químicos, onde são incorporados ácidos ou álcalis, visando a remoção de componentes não celulósicos superficiais. Os pré-tratamentos físico-químicos, onde inicialmente é empregado um tratamento físico visando a redução da fibra, seguido de um tratamento alcalino, ácido ou com solvente, visando assim promover uma maior ação enzimática. E, por fim, os pré-tratamentos biológicos, onde a degradação da lignina ocorre pela inserção de bactérias que geram enzimas que irão decompor a lignina. Contudo, frente ao que foi exposto até o momento, a motivação deste trabalho está relacionada ao fato da literatura apontar os pré-tratamentos químicos como os mais utilizados para as fibras lignocelulósicas, visando as suas aplicações como reforço em compostos poliméricos. No entanto, ainda faltam publicações referentes à utilização de pré-tratamento nas fibras de bagaço de cana especificamente, visando a utilização delas como reforço em compostos poliméricos. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo fazer o levantamento dos principais pré-tratamentos empregados, as fibras de bagaço de cana-de-açúcar, bem como analisar a utilização destas fibras pré-tratadas no desenvolvimento de compostos poliméricos. Como objetivos específicos, temos fazer o levantamento do número de artigos que utilizaram pré-tratamento na base de dados do Web of Science, definir o tipo de pré-tratamento mais empregado às fibras de bagaço de cana e, por fim, estudar de forma mais detalhada o principal tipo de pré-tratamento apontado na literatura. Para tal, foi adotada a seguinte metodologia. Na base de dados do Web of Science, no campo de pesquisa TOPIC, foram inseridas as palavras-chave sugarcane bagasse e composts, ligadas pelo conectivo AND. Foi selecionado o período de 2017 a 2021
sendo selecionados apenas artigos científicos. Foram revisados as metodologias e resumos destes artigos, visando selecionar apenas aqueles que estavam alinhados ao objetivo deste trabalho. Foram levantados, então, os principais tipos de pré-tratamentos empregados às fibras de bagaço de cana-de-açúcar. Qual foi a principal metodologia de pré-tratamento adotado? E foi estudado também os aspectos inerentes a esta metodologia. Os principais resultados desta pesquisa na base de dados do Web of Science resultou em um total de 449 artigos. No entanto, quando foi analisado de forma mais detalhada os resumos e as metodologias, chegou em um total de 85 artigos. Neste gráfico é apresentado uma representação esquemática do número de artigos obtidos em função do tempo. Desta forma, se a gente observa o perfil do mesmo, a gente observa um perfil de crescimento das pesquisas utilizando os bagaços de cana como reforço em compostos poliméricos até o ano de 2020. Isso pode estar associado às propriedades que esse tipo de fibra confere ao composto, devido à sua baixa densidade, à fácil obtenção, ao baixo custo, bem como as propriedades mecânicas que ela confere ao composto. É importante ressaltar também a respeito deste gráfico que essa diminuição aqui no número de artigos observada no ano de 2021 pode estar associada à pandemia da Covid-19. Subsequentemente, os artigos que foram selecionados foram categorizados nos que utilizaram fibras tratadas e fibras não tratadas, mostrado aqui neste gráfico à esquerda. A gente observa, então, que o número de artigos utilizando fibras pré-tratadas está em um estágio emergente. Quando a gente faz um comparativo entre os compósitos reforçados com fibras tratadas e não tratadas, a gente tem que, no geral, compósitos reforçados com fibras não tratadas são caracterizados por possuir menor resistência à tração se comparado à utilização de fibras tratadas. Isso porque a resistência à tração das fibras lignocelulósicas está associada a alguns fatores, como, por exemplo, a uma boa adesão entre a fibra e a matriz, que, por sua vez, está associada aos parâmetros de rugosidade, de forma que a rugosidade pode interferir no intertravamento mecânico entre a fibra e a matriz, impactando, assim, né, na adesão entre esse sistema. E uma baixa adesão pode fazer com que haja transferência ineficaz das tensões aplicadas. Outro aspecto importante também é o teor de componentes não celulósicos presentes no meio, isto é, de componentes da fase amorfa, que pode impactar também na resistência à tração e bem como no desempenho mecânico da fibra e, consequentemente, do composto. Desta forma, para fazer um ilustrativo entre a influência do emprego de fibras tratadas e não tratadas, Bartos e colaboradores analisaram a influência do pré-tratamento alcalino em fibras de bagaço de cana como reforço em compósitos de polipropileno. Desta forma, foram empregadas diferentes concentrações de fibras tratadas e não tratadas. Os autores observaram que o emprego de fibras tratadas no compósito resultou em um aumento na rigidez, bem como um aumento na resistência à tração do compósito quando foi empregado um volume, 25% de volume de fibras tratadas ao compósito de polipropileno. Aqui são apresentados os resultados de resistência à tração, de forma que com as fibras não tratadas era de 38,7 megapascal e teve um aumento para 45 megapascal quando foi utilizado fibras tratadas. Analisando agora os artigos que utilizaram pré-tratamento, eles foram categorizados nos tipos de pré-tratamento que foram empregados
às fibras de bagaço de cana, de forma que, no geral, foram observados 3 tipos de pré-tratamento dentre os artigos que foram analisados. O pré-tratamento químico foi empregado em 86,4% dos artigos e também observa aqui neste gráfico à direita um perfil de crescimento das pesquisas envolvendo a adoção deste tipo de pré-tratamento às fibras de bagaço de cana. Isso pode estar associado à capacidade do pré-tratamento químico de diminuir a tendência hidrofílica das fibras, permitindo, assim, uma maior adesão com matrizes hidrofóbicas, como, por exemplo, as poliolefinas. O aumento da cristalinidade da fibra devido à remoção e modificação de lignina e hemicelulose. Os pré-tratamentos físicos, eles foram empregados em 7,6% dos artigos. Os pré-tratamentos físico-químicos foram empregados em 6,1% dos artigos. Não foram encontrados artigos que utilizaram pré-tratamento biológico, o que pode estar associado à dificuldade de aplicação industrial. Agora, falando um pouco mais a respeito das metodologias de pré-tratamento químico, todas as metodologias referentes a esse pré-tratamento foram listadas aqui, né, foram categorizadas neste gráfico que é apresentado à esquerda. Então, aqui em roxo é apresentado o número de artigos que utilizaram o pré-tratamento alcalino, de forma que a gente observa, né, uma diferença significativa em referente à utilização desse tipo de pré-tratamento. Ele foi utilizado em 71% dos artigos com fibras tratadas, podendo estar associado a ser um método de baixo custo, com uma metodologia simples, de forma que não é necessário a utilização de equipamentos com alta pressão, e ele pode também ser empregado em temperatura ambiente, além do fato dele garantir uma melhora no desempenho mecânico da fibra celulósica, uma vez que ele é eficiente para a remoção de lignina e solubilização das hemiceluloses. Então, de forma geral, como o pré-tratamento alcalino foi o mais utilizado, a gente verificou que seria interessante analisar a influência desse tipo de pré-tratamento às fibras de bagaço de cana-de-açúcar, visando a sua aplicação em compostos poliméricos. Falando um pouco mais a respeito do pré-tratamento alcalino, ele é caracterizado pela aplicação de solução alcalina, a exemplo hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, visando modificar a estrutura e composição das fibras lignocelulósicas. Desta forma, é possível remover ou modificar lignina e hemicelulose, além do fato de garantir a remoção de substâncias cerosas, impurezas naturais e artificiais. Estes fatores aqui são responsáveis por garantir uma maior adesão entre a fibra e a matriz, de forma que aumenta-se a rugosidade do meio, permitindo um melhor intertravamento mecânico entre o sistema, o que otimiza, assim, as propriedades mecânicas da fibra. Além disso, há também um aumento da área de superfície efetiva para uma boa adesão à matriz, devido à maior exposição de grupos mais reativos. A seguir, é apresentado a reação inerente ao pré-tratamento alcalino, utilizando como reagente o hidróxido de sódio, sendo este o mais utilizado para este tipo de pré-tratamento. Então, o que acontece? Essa reação é favorecida devido à facilidade de penetração do cátion de sódio na estrutura da fibra. Desta forma, na região amorfa ocorre maior separação das cadeias de celulose, formando alguns espaços que são preenchidos por moléculas de água. Então, ocorre a quebra das ligações de hidrogênio nos grupamentos das hidroxilas sensíveis a álcalis presentes na solução. Então, estes grupos reagem com moléculas de água saindo, né, da estrutura da fibra. E, então, forma-se estes grupamentos aqui que diminuem o teor de grupos hidroxilas, diminuindo, assim, o caráter hidrofílico da fibra.
Então, de forma geral, foi possível concluir que houve um aumento do número de artigos que utilizaram as fibras de bagaço de cana-de-açúcar, visando a aplicação das mesmas como reforço em compostos poliméricos, o que pode estar associado ao baixo custo, a vantagem do emprego desse tipo de fibra do ponto de vista ambiental, bem como a alta disponibilidade das fibras de bagaço de cana-de-açúcar. A maioria das publicações que foram analisadas nesta revisão utilizaram fibras pré-tratadas. 71% dos artigos que utilizaram fibras pré-tratadas empregaram tratamento alcalino, de forma que este tipo de pré-tratamento ele promove bastantes vantagens, como facilidade de metodologia, o baixo custo, além do fato de que, no geral, ele se mostrou vantajoso também devido à melhora que foi observada nas propriedades mecânicas do compósito final. Gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos, primeiramente a Deus por ter me concedido forças para chegar até aqui, à minha mãe Jandira, ao meu namorado Newton e aos meus amigos por terem me dado apoio incondicional durante a minha trajetória na UFABC, a banca avaliadora pela atenção dispensada para a avaliação deste trabalho, a professora doutora Márcia Spinacé e mestre Bruno Henrique dos Santos por terem aceitado me orientar no desenvolvimento deste trabalho e por todo o suporte prestado durante o desenvolvimento do mesmo. Gostaria de agradecer também ao corpo docente do Bacharelado em Química e à comunidade acadêmica da UFABC. Muito obrigada.